meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Rayane, professora de vocês de História. Estamos aqui para mais uma aula, certo? Conto com a participação, conto com a atenção de vocês, ok? Nessa aula de hoje, eu quero fazer com vocês uma revisão, uma breve revisão sobre o conteúdo que nós vimos, né? Os últimos conteúdos, ok? Essa revisão vai ser muito boa para quem fez a avaliação, mas no momento da avaliação sentiu dificuldade, ficou com dúvida. Para quem fez a avaliação, mas tirou uma nota baixa, ficou com dúvida, acabou marcando a alternativa errada, ok? Então, vamos ter atenção, que vai ser muito boa essa revisão para todos nós. Vamos lá? Primeira questão. As fontes históricas são vestígios do passado que permitem que o historiador desenvolva sua pesquisa e responda a questões referentes a elas. Meus amores, fontes históricas são vestígios do passado. Tudo aquilo que o homem, o ser humano deixou como vestígio, né, a sua marca. Então, isso nós chamamos de fontes históricas. Nós aprendemos isso nas nossas aulas presenciais, na escola ainda. E nós estamos sempre revendo esse assunto aqui nas nossas videoaulas. Então, fontes históricas são vestígios do passado, né? E essas fontes, né, permitem ao historiador desenvolver a sua pesquisa, certo? Dessa maneira, as fontes assumem um papel de total importância para a pesquisa histórica, dando credibilidade à mesma. Quer dizer, a fonte histórica é o que dá credibilidade à pesquisa do historiador. Dentre as opções abaixo, qual delas apresenta apenas exemplos de fontes escritas? Bem, nós aprendemos que existem vários tipos de fontes históricas. Temos as fontes históricas orais, escritas, visuais, iconográficas, não é verdade? Então, vamos ver aqui o que a questão está pedindo. Qual dessas alternativas apresenta apenas exemplos de fontes escritas? Meus amores, a alternativa correta é a letra A, mas vamos ver o que diz as outras alternativas. Letra B. Pintura é fonte escrita? Não. Utensílio doméstico? Não. Letra C. Vestimentas são fontes escritas? Não. Letra D. Móveis, brinquedos são fontes escritas? Não. Letra E. Fósseis, lendas são fontes escritas? Não. E a letra A. Diários, jornais, leis são fontes escritas? São. Então, com certeza, a alternativa correta é a letra A de amor. Segunda questão. As fontes históricas podem ser desde artefatos arqueológicos a dispositivos eletrônicos. É importante que se compreenda que todos os tipos de fontes históricas são importantes para o desenvolvimento da pesquisa. Então, todo tipo de fonte histórica é importante. Fonte escrita é importante, fontes orais são importantes, tá bom? Não apenas fontes escritas que são importantes, todas as fontes históricas são importantes, certo? Contudo, existe uma diferença de complexidade entre elas. Elas são importantes, mas são diferentes. Faça a correspondência de maneira correta. Letra A, fontes escritas. B, fontes orais. C, fontes históricas materiais. Vamos lá fazer essa relação? Então, fontes escritas, cartas, discursos, leis, livros, letras de músicas, poemas, jornais e revistas. Isso aí sim corresponde a fontes escritas. Fontes orais, lendas, mitos, relatos, documentários, entrevistas, discursos, aquilo que é falado são fontes orais. Fontes históricas materiais, escultura, pintura rupestre. A fonte histórica material é aquilo que eu posso tocar. Por exemplo, eu posso tocar num relato
numa conversa? Eu posso tocar numa dança? Não, eu não posso tocar. Mas eu posso tocar, por exemplo, numa pedra, numa escultura, numa pintura? Posso. Então, isso representa uma fonte histórica material, ok? Então, como que ficou aqui essa sequência? Ficou da seguinte maneira: A, C e B. Fontes A, fontes escritas, logo em seguida C, fontes históricas materiais, e logo em seguida B, fontes orais, certo? Tudo bem até aqui? Então vamos continuando. A cronologia, ou seja, o estudo do tempo, é uma das invenções fundamentais da espécie humana. É com base nesse conjunto de conhecimentos que a civilização consegue, até os dias de hoje, controlar e organizar sua vida e suas atividades. Então, a cronologia é importante e é uma invenção da humanidade, da espécie humana, e é fundamental, ok? Assinale com X somente o que for correto. Letra A. A contagem do tempo na história varia de acordo com cada povo e época. Sim, vai variar de cultura para cultura, né, com o passar do tempo, que foi mudando. Então, a letra A está correta. B de bola. Os primeiros povos fizeram seus calendários, tendo como referência os ciclos da natureza, suas crenças, seus costumes. Ok, verdadeiro. Letra C. Nem todos os países seguem o mesmo calendário. Ok, perfeito. Nem todos os países têm o mesmo calendário. Quer dizer que o mesmo calendário que tem aqui no Brasil tem em todos os países do mundo? Claro que não. Letra D de dado. Todos os países seguem o mesmo calendário. Está errado. Como eu acabei de dizer, nem todos os países, né, gente, seguem o mesmo calendário. Isso vai variar de cultura para cultura, de povo para povo, de época para época, ok? Então, alternativa correta, A, B e C. Essas são as alternativas corretas. Quarta questão, mais um assunto que nós vimos em nossas aulas. A presença dos índios no território brasileiro é muito anterior ao processo de ocupação estabelecido pelos exploradores europeus que aportaram em nossas terras. Segundo os dados presentes em algumas estimativas, a população indígena brasileira variava entre 3 e 5 milhões de habitantes. Nossa, um grande número, não é verdade? Então, sobre os indígenas, assinale com X a única alternativa incorreta, ou seja, a única que está errada. Letra A. Organizando-se de forma variada, percebemos que uma quantidade expressiva dos indígenas vivia em grandes cabanas, chamadas de ocas, ok? Letra B. Nas ocas, temos a presença de várias famílias e integrantes de uma comunidade vivendo de forma muito próxima, ok? Letra C. As habitações menores e com poucos integrantes eram mais comuns em comunidades menores, ok? Letra D. De acordo com estudos atualizados, até a época da chegada dos portugueses, o Brasil contava com 1.400 povos indígenas. Em termos numéricos, essa variedade de povos abarcava uma população que oscilou entre a casa dos 3 a 5 milhões de habitantes. Perfeito, verdadeiro. Mas o que é que diz a letra E? A letra E está dizendo o seguinte: com números tão significativos, percebemos o quão insignificante é a presença indígena em nossa história. A letra E, é claro que está errada, porque está dizendo que é insignificante a presença indígena. Que absurdo! Claro que não é insignificante. Então, a letra E está errada. Outro assunto que nós vimos em nossas aulas. Uma pandemia ocorre quando uma doença espalha-se por uma grande quantidade de regiões no globo, ou seja, ela não está restrita apenas a uma localidade, estando presente em uma grande área geográfica.
Leia com atenção e assinale a única alternativa falsa, ou seja, a única que está errada, essa nós deveremos marcar. Letra A. Pandemia é uma designação usada para referir-se a uma doença que se espalhou por várias partes do mundo e de maneira simultânea, quer dizer, ao mesmo tempo, havendo uma transmissão sustentada dela. Isso quer dizer que em vários países e continentes essa mesma doença está afetando a população, a qual está infectando-se por meio de outras pessoas que vivem na mesma região. A letra A está corretíssima, perfeita. Letra B. O termo pandemia não diz respeito à gravidade de uma doença, sendo o fator geográfico determinante para essa classificação. A letra B está correta, porque a pandemia ela não diz respeito à gravidade da doença, mas ao fato dessa doença estar se espalhando, pelo mundo, vários países ou mesmo vários continentes ao mesmo tempo, independente de ser uma doença grave ou não, certo? C de casa. Nem todas as doenças podem causar uma pandemia, é verdade. Entretanto, algumas podem espalhar-se rapidamente, causar contaminação de milhares de pessoas. Perfeito. Nem toda doença tem potencial para se tornar uma pandemia, mas algumas doenças podem sim contaminar milhares de pessoas no mundo ao mesmo tempo. D de dado. Epidemia e pandemia são dois termos com o mesmo significado? Não. Nós vimos em nossas aulas que há uma diferença, não é o mesmo significado. Letra E. Pandemia tem conceito diferente de endemia e epidemia? Perfeito. Então, aqui nessa questão, na quinta questão, a única que está falsa é a letra D. D de dado. Ok? Sexta questão, mais um assunto que nós vimos em nossas aulas. Historicamente, os grupos minoritários são aqueles que, por algum motivo, geralmente ligado ao preconceito de cor, classe social ou gênero, ficaram excluídos da sociedade, marginalizados e não tiveram a plenitude de seus direitos básicos garantidos. Acerca do que estudamos sobre minorias, assinale a alternativa correta. Eu lembro que nós trabalhamos esse assunto, de minorias sociais, os indígenas são exemplos de minorias no Brasil, os negros também. Então, sobre esse assunto, vamos marcar só o que for verdadeiro. Letra A. O conceito de minoria social diz respeito a uma parcela da população que se encontra de algum modo marginalizada, ou seja, excluída do processo de socialização. Verdadeiro. Letra C. Aqui no Brasil podemos destacar principalmente as minorias étnicas negras e indígenas, que nós trabalhamos em nossas aulas. Muitos indígenas e descendentes foram assimilados na cultura branca, porém essa minoria étnica continua distante dos espaços de poder. Perfeito, verdadeiro. Mas o que diz a letra B? O conceito de minoria diz respeito a uma parcela da população que se encontra de algum modo marginalizada, ou seja, incluída no processo de socialização. Aqui no Brasil não há minorias. A letra B está errada, porque ela está dizendo que aqui no Brasil não há minorias. E também está errada porque está dizendo que minoria social é uma parcela da população que está incluída no processo de socialização, quando na verdade está excluída do processo de socialização. Então a letra A e a letra C estão corretas, a letra B está errada. D de dado. Discriminação é toda e qualquer atitude que impeça uma pessoa de exercer os seus direitos de igualdade. A população negra se vê podada em vários direitos básicos e fundamentais, como educação, trabalho, respeito à sua dignidade. Esses direitos são para todos, segundo nossa Constituição, mas ainda muitos negros e pardos sofrem com a indiferença da maioria da sociedade brasileira. Essa letra D está perfeita. Eu lembro que na nossa primeira aula
nossa primeira videoaula, né? Nós trabalhamos esse assunto de racismo do Brasil, que é uma realidade que nós temos que enfrentar e desconstruir, né? Da nossa cultura, do nosso dia a dia. Então a letra D está perfeita. Letra E. Em função da desigualdade racial e social, a população negra é considerada minoria. Não é necessário continuar discutindo, tá errado. Não é necessário continuar discutindo, exigindo direitos, se debatendo para que possamos diminuir com essas desigualdades, pois na verdade elas não existem no Brasil. A letra E está erradíssima, tenho certeza que vocês já perceberam. Sétima questão. Desde os primórdios da agricultura e do convívio social, o ser humano sente a necessidade de contar cronologicamente os dias. Os calendários que tiveram mais aceitação e são usados até hoje combinam ciência e religião, o que não é novidade cristã. Os maias utilizavam a combinação de ciclo solar, deuses, para marcar o tempo, milênios, antes da criação do calendário gregoriano, o que utilizamos até hoje. Leia com atenção e marque o que for verdadeiro. Letra B. Apenas um tipo de calendário foi desenvolvido ao longo do tempo por diferentes povos. Apenas um tipo está errado. E a letra A. Calendário é um sistema que estabelece um modo de contar o tempo. Diferentes tipos de calendários foram desenvolvidos ao longo do tempo por diferentes povos. Os calendários são uma criação cultural. Os primeiros deles foram produzidos por volta de 3.000 e 2.000 anos antes de Cristo por povos egípcios, chineses ou sumérios. A letra A está perfeita acerca de calendário. Lembrando que o calendário que nós utilizamos aqui no Brasil é justamente o calendário gregoriano. Então, a alternativa certa é a letra A de amor. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, vocês têm toda a liberdade de estarem me procurando, ok? Fiquem com Deus, um beijo no coração e até a próxima aula.